Olá! No ateliê das palavras de hoje vamos tratar de pesquisa. E o que é pesquisa? É um procedimento reflexivo e crítico de busca de respostas para problemas ainda não solucionados ou para questões passíveis de discussão, avanço e melhoria. Qual a finalidade de uma pesquisa? Buscar respostas para solucionar um problema ou problemas. E como que nós começamos, então, os nossos passos na resolução de um problema? Nós vamos precisar fazer a delimitação do tema, que seria fechar o foco, direcionar a atenção a apenas um dos aspectos de determinado assunto, que no caso é aquele foco que daremos para aquele problema que exige uma solução. Para tanto, vamos precisar de uma metodologia. E o que é uma metodologia? É um conjunto de passos a serem dados do início ao fim da pesquisa. E neste conjunto de passos, nós vamos fazendo escolhas. E o que seriam então essas escolhas? É necessário escolher que tipo de pesquisa que eu vou fazer para resolver o problema. Eu preciso escolher quanto à natureza da pesquisa. Será feita uma pesquisa básica ou uma pesquisa aplicada? A pesquisa básica é um conjunto de questões que serão resolvidas com o objetivo de gerar conhecimentos novos úteis para o avanço da ciência, mas sem aplicação prática prevista. Então, se o problema for entender determinado conhecimento, eu posso escolher esse tipo de pesquisa, porque o simples fato de eu entender uma questão que estava se manifestando como um problema, eu posso resolver com esta pesquisa. O outro tipo de pesquisa é a pesquisa aplicada. E o que significa isso? Significa que essa pesquisa também busca gerar conhecimentos, mas parte da aplicação prática, com enfoque numa realidade que possui interesses locais e pontuais. Então, se eu quero resolver um problema por meio de um produto que eu vou criar, quero resolver um problema por meio de um serviço, de um processo, então esse tipo de pesquisa é a mais indicada. Outra escolha que será necessária ser feita é quanto à abordagem técnica, ou seja, como que eu vou alcançar os resultados que eu espero. Então, eu posso ter esta abordagem, que seria a classificação do ponto de vista dos processos técnicos para levantamento dos resultados. Daí, então, é uma outra escolha que eu faço. Eu escolho fazer uma pesquisa bibliográfica, consultando apenas um material impresso em livros, ou eu escolho fazer uma pesquisa experimental, que é aquela que vai exigir testes, experimentos, seja em um ambiente aberto ou fechado. Eu posso escolher resolver o problema por meio de um estudo de caso? Será que o problema permite que eu faça isso? E se eu escolher um estudo de caso, eu vou partir de uma situação de um fato, né, uma situação que ocorreu, vou analisar, estudar e aí vou resolver aquele problema. Ou então, eu posso fazer uma pesquisa documental, ou seja, abrir arquivos, seja de empresas, seja de órgãos oficiais, seja de uma instituição qualquer, que vá trazer resposta para o meu problema. Ou então eu posso escolher fazer uma pesquisa de levantamento, se o problema que eu tenho permitir que eu resolva a questão que ele me propõe por meio de um levantamento, e aí então eu faço questionário, pergunto para pessoas, coleto respostas, etc., e resolvo o meu problema. Ou então, o outro tipo de abordagem que eu posso dar é a pesquisa-ação, que seria me deslocar até um determinado ambiente, estudar o que ocorreu naquele ambiente, conversar com profissionais, resolver um problema ali, aplicar um projeto, coletar mais material e daí então resolver um problema maior. Então, nesse caso, a abordagem técnica será aquela que vai melhor oferecer conteúdo para a resolução do meu problema. Outra escolha que eu devo fazer antes de iniciar a pesquisa é a análise dos dados, ou seja, eu vou coletar dados para
chegar a um determinado resultado e resolver o meu problema. Mas eu preciso determinar antes qual é o enfoque que eu vou dar para esses dados que eu vou coletar. Eu vou dar enfoque quantitativo, ou seja, eu vou coletar dados e fazer medição numérica para estabelecer padrões e comprovar teorias, ou eu vou fazer uma análise em que eu vou dar um enfoque qualitativo para esses dados. E neste caso, eu não vou fazer medição numéricas, eu vou apenas descobrir ou aprimorar perguntas de pesquisa ou chegar a uma resposta não por meio de números, mas por meio da caracterização, por meio de estudos linguísticos, de significados, conceitos e assim por diante. Muito bem, um outro trecho da minha pesquisa, neste passo a passo, dentro da minha metodologia, é a leitura e o fichamento. O que é o fichamento? É a análise dos materiais e retirada de informações pertinentes à pesquisa. E daí eu vou ter, então, tipos de fichamento. Eu posso fazer uma ficha, né, um fichamento bibliográfico, em que eu vou me deparando com referências, com autores, e aí eu vou apenas anotando essas fontes, os nomes dos livros, os nomes dos sites, os nomes dos autores, e vou reservando num determinado arquivo. Eu posso fazer um fichamento de resumo, em que eu vou concentrar a essência dos artigos que eu for ler, a essência dos livros que eu ler, não é? Eu faço um resumo, eu trago o conteúdo daquele material lido, ouvido ou analisado de maneira compacta para uma ficha e vou reservando todas essas fichas, né, por meio de resumo. Eu posso fazer também fichamento de esboço, em que eu vou lendo, vou escutando, vou analisando materiais e vou montando esquemas a respeito de cada material analisado, cada material lido. Uma outra maneira de concentrar as informações de um determinado material é por meio do fichamento de comentário, né, ou fichamento analítico, em que eu leio um livro que tem a ver com o que vai ajudar na resolução do meu problema e eu vou buscando ali elementos naquele livro em que eu vou reservar esses elementos e também, ao mesmo tempo, eu já faço críticas sobre ele. Então, eu posso ir escrevendo isso. E cada livro, cada artigo, cada vídeo que assistir, eu faço também esse tipo de procedimento. E eu posso fazer também fichamento de citação, em que eu vou copiando trechos dos livros, ou de falas, ou de vídeos, ou do que for, e vou reservando para a minha futura conclusão de pesquisa. Muito bem. Reservados todos esses materiais, eu parto então para a documentação, que aí então é o momento de fazer o relatório da pesquisa. E o que é que vai ter então no relatório da pesquisa? No relatório da pesquisa, vamos encontrar então os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada, os resultados de uma investigação. E esta investigação pode ser pesquisa científica, pode ser uma experiência, pode ser um estágio para conhecimento de procedimentos e de tecnologia. E este relatório da pesquisa vai permitir a continuidade ou replicação de estudos por outros. Lembrando que numa pesquisa é sempre importante trazer a referência dos materiais coletados nela. Então, para a elaboração deste material que apresento aqui neste ateliê das palavras, eu consultei, então, a metodologia da pesquisa aplicada à tecnologia, da Lídia Raquel Loubach Paranhos. Espero que tenha ajudado. Obrigada e até a próxima.